Como entender as trevas sobre o trono da besta e o secamento do rio Eufrates, mencionados na quinta e na sexta praga do Apocalipse? É o que nós vamos analisar no estudo de hoje. Escola Bíblica. Olá! Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Você está chegando aqui pela primeira vez, está passando por aqui. Neste programa nós estudamos a Bíblia, isso mesmo. Você acredita na Bíblia? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acredita que Deus tem mensagens através desse livro? Olha, pastor, eu não sei, será que os homens não mudaram? Será que realmente é? Eu quero te convidar a estudar e a ler, porque quando você ler e estudar, você vai descobrir na essência do texto, tá? Então, por isso que a gente estuda aqui, mas você tem que pegar aí e ler. Já tem Bíblia aí na sua casa, você pode baixar no seu celular também. Então, leia e você vai perceber que há uma harmonia, há um propósito, há um objetivo e você vai entender que há lógica para a nossa existência. Por isso, aqui na TV Novo Tempo nós baseamos nossas crenças, nossa vida através da palavra de Deus. Eu sei que muita gente, às vezes muda, faz aplicações equivocadas, mas eu te convido, leia a Bíblia, você vai descobrir a bênção que é. Leia e estude como os nossos queridos telespectadores, milhares e milhares aí pelo Brasilzão, fora do Brasil, que acompanham o programa Escola Bíblica, e hoje quero mandar alguns abraços. Olha aí, olha a Jordânia Oliveira é a mãe, A Mariana, que é a filhinha, e receberam o nosso novo guia, que a gente fez aí no mês de outubro, que é o mês da criança, a revistinha do Superlupa, eles que são de Maracanaú, no Ceará. Um abraço, Jordânia, um beijinho para Mariana, que Deus abençoe muito a vocês e a família de vocês todos os dias, e parabéns. Vão entender, a Mariana vai entender a origem do universo, a criação de Deus, através do guia de estudos do Superlupa. Tem mais aqui, olha aqui, já recebi minha revista, estou muito feliz por conhecer mais das mensagens de Deus, obrigada. É a Dalva de Votorantim, aqui no estado de São Paulo. Um abraço, Dalva, ela que pediu o seu guia de estudos, que é o que a gente está estudando aqui, que é o Apocalipse. Obrigado, viu, Dalva? Obrigado pela motivação. A Jordânia também, que pediu lá para sua filhinha Mariana. Parabéns, vocês pais que desejam ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. Você ainda não pediu seu guia de estudos? Quer? Então, liga para a gente agora, neste momento, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça seu guia, nossa equipe está pronta para atender você. Vamos estudar a Bíblia, estamos estudando o livro do Apocalipse. Começamos na semana passada o tema que é tão desafiador da gente entender, que é o tema das 7 pragas que caem. A gente já contextualizou, ontem estudamos da 1ª até a 4ª e hoje vamos continuar esse tema. Entenda, o Senhor hoje nos dá a oportunidade. O Senhor nos dá a oportunidade para que a gente busque a Ele. E nesse momento o Senhor está enviando sua mensagem, buscando todos os corações no mundo inteiro. Eu creio nisso. E Ele faz isso conosco aqui, através da mensagem que a gente apresenta. Vamos orar. Pai do céu, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua palavra mais uma vez.
eu quero, em nome de Jesus Cristo, pedir uma bênção por cada um dos nossos telespectadores. Aqueles que lutam contra problemas de saúde, têm familiares que têm lutado, eu suplico que o Senhor dê forças para eles, dê forças, dê esperança. Eu oro por cura, eu clamo por cura, em nome de Jesus Cristo. Se alguém chora nesse momento por perda, não sei qual foi, que essas lágrimas sejam colhidas, meu Deus, e que um dia eles tenham um entendimento na eternidade de que o Senhor não desejou, mas o Senhor amparou. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra mais uma vez. Quero convidar você a abrir a Bíblia. Quero te dizer que eu particularmente aprecio o estudo da Bíblia, faço isso desde que me conheço por gente, e quanto mais eu leio, mais eu estudo, mais eu vou descobrindo que eu tenho muito para aprender. Textos que me impressionam, textos que eu li muitas vezes e naquela hora não dei tanta atenção. E é assim quando a gente estuda a palavra, porque a Bíblia é um livro sobrenatural. Por isso quero te convidar a ler a Bíblia, deixar todos os preconceitos, às vezes preconceitos muito mais de igreja, né, denominacional, como a gente diz, e venha para a palavra, tá bom? Vamos relembrar o que a gente estudou ontem, só para a gente ter aqui a gente se situar. A gente estudou ontem o contexto da queda das pragas, as 4 primeiras pragas podem atingir todo mundo, mas não todas as pessoas. Isso não diminui a gente está lidando aqui com o Criador do universo, né? O Deus que criou e o Deus que sabe como agir, e a gente viu a repetição, né? João declarando, justos são os teus juízos. Então, não diminui o efeito que isso trará do clamor que os fiéis fizeram. A primeira praga a gente estudou, são as úlceras, está relacionada à 6ª praga do Egito, porque a gente viu a relação que existe das pragas com o cenário, né, aqueles que celebram ali no Mar de Vidro, assim como celebrou o povo de Deus ao saírem do Egito, ao cruzarem o mar. A segunda praga, águas dos mares se tornam em sangue, é a primeira praga do Egito. A terceira praga, a água dos rios se tornam em sangue, né? Está relacionado também à primeira praga do Egito. A quarta praga é o aquecimento do sol. Então, a gente percebeu ontem que as 4 primeiras pragas atingem aqueles que rejeitaram a Deus de forma geral. E a gente estudou isso. Aqueles que adoram a besta, a sua imagem, esta figura de linguagem usada pelo apóstolo João, é um poder que traz para si a autoridade divina, trouxe ao longo da história, oprimiu, perseguiu, mudou, recebeu, a gente já analisou isso anteriormente, recebeu força política, e agora não é só um poder religioso, mas também é um poder que influencia politicamente. Isso aqui é importante para a gente, né? Quando sistemas religiosos se envolvem com sistemas políticos, eles perdem sua identidade e a sua missão. Esse é o grande, sabe, a nossa grande advertência. Perdem a sua identidade porque se submetem àquilo que Deus coloca, porque vai muitas vezes de encontro. A gente tem que pensar que há um objetivo, há uma missão, e a missão não pode ser perdida através desses envolvimentos. É o que acontece com esse poder que a Bíblia apresenta como Babilônia. A gente vai estudar na sequência a grande meretriz, aquela que abandonou o Senhor, abandonou seus princípios e agora faz com que todos os que estão no mundo inteiro e sistemas religiosos a adorem, aceitem aquilo que ela está apresentando, ou que esse sistema está apresentando. Então, é importante que a gente tenha percepções claras sobre isso, tá?
Verso 10, então, derramou o quinto anjo agora a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens se remordiam a língua por causa da dor que sentiam. As 4 primeiras pragas atingem de forma geral. E agora a quinta praga, ela é específica. Mais uma vez vai ao trono da besta, ou seja, volta a referência à besta, como eu mencionei, que é esse poder que oprimiu, que perseguiu os cristãos, que influenciou todos os reis da terra, os reinos, as crenças religiosas, porque recebeu o poder do inimigo de Deus. E agora a quinta praga cai, ou seja, há trevas. E você percebe, se a gente for para o livro do Êxodo, mais uma vez, a gente tem a 9ª praga, que está no capítulo 10 do Êxodo, versos 21 a 25, que a gente tem trevas intensas que revelam ao sistema governamental ali, que é o Egito, que vai oprimir o povo de Deus, que eles não têm como enfrentar aquele que está no governo de todas as coisas. Neste caso, no Egito, o contexto, só para você que talvez não conheça a história, é Deus desejando libertar o seu povo. E o faraó, o governante, persistindo numa sucessão de não libertação. Então, quando essas densas trevas caem sobre esse trono, o Senhor está dizendo assim, vocês não resistirão. E no Apocalipse, quando a densa treva cai no trono religioso que oprime e que vai contra a vontade de Deus, nesta hora, o Senhor está dizendo, não vão resistir. E o efeito disso, a Bíblia diz, que eles remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Sequência, e blasfemaram o Deus do céu. Veja que isso se repete, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Assim como a gente viu na 4ª praga, a gente tem uma persistência do mal. Persiste, por quê? Porque não há mais oportunidade, o Espírito Santo, e ninguém deveria ou deve ir ao Senhor por medo. Então, agora eu estou passando por isso, eu tenho medo de me perder, daí eu vou ao Senhor. Alguns até podem fazer isso, mas essa nunca será a motivação. Fica claro isso para você? Que nunca será a motivação, ou vamos persistir no caminho se nós tivermos medo de quem é Deus, medo dos efeitos. A motivação para estarmos ligados ao Senhor é a manifestação do seu amor na nossa vida através da morte de Jesus. Por isso que o Apocalipse repete que aqueles que serão salvos lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, foram impressionados pelo amor de Deus na sua vida. Aqui, as densas trevas e as úlceras que causam uma dor terrível vão fazer com que esses blasfemem contra Deus. Lembra? Eles desejaram ocupar o lugar de Deus. Esse poder desejou ser como Deus. E agora, eles mais uma vez vão contra esse Deus. E eles não se arrependem das suas obras. Então, eles decidiram firmemente manter-se contra o Senhor. Ontem, quando eu terminei, eu tentei dizer para você que quando a gente persiste numa prática equivocada, numa prática errada, a gente tem a tendência de ficar com o nosso coração ainda mais duro, sabe? E é o que acontece aqui, porque aqui não há mais oportunidade. Mas hoje, eu e você temos a oportunidade. Hoje, eu e você podemos aceitar
tem alguma coisa, alguma decepção, alguma coisa que está acontecendo, ou uma persistência de fazer uma coisa que está errada, que está endurecendo o seu coração, é hora de a gente deixar que o Senhor transforme. E você já me viu, você que talvez assiste o programa, dizer aqui algumas vezes, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Coração, né? Nossa mente, eu me abro para que o Senhor trabalhe em mim, me dê percepções. Uau, eu nunca tinha percebido isso. E talvez você tenha até uma prática religiosa constante, né? Assim, lê a Bíblia. Mas eu digo, abra o coração, porque o Espírito pode falar e te dar percepções que talvez você não tenha. Eu peço isso, que o Senhor me dê percepções claras daquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Sequência. Vamos lá então? Então aqui eles decidem firmemente ficarem contra o Senhor. As trevas estão sobre o trono da besta e essa intensa dor, né, a intensa dor causada pelas úlceras, aí resumem a quinta praga. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Nós temos aqui uma simbologia agora nessa sexta praga, e se você acompanhou com a gente já o estudo do livro de Daniel, só vou recordar, porque é importante, porque essa é uma alusão, isso aqui ecoa ao que aconteceu lá no Antigo Testamento, na queda da Babilônia, quando o Império Medo-Persa vem, liderado pelo general sírio, e eles desviam o curso do rio, e eles entram agora na Babilônia, o rio Eufrates que cruzava a cidade da Babilônia, e assim eles conseguem entrar, tomar, e o Império da Babilônia cai. Essa é uma alusão, o secamento do rio Eufrates. Não há literalidade aqui. O secamento simbólico do Eufrates significa que os poderes seculares e as nações do mundo que estão a serviço da Babilônia, deste poder religioso, aqui no caso a besta, retirarão o seu apoio a esse sistema religioso. Porque o que acontece? Lembra? Consegue lembrar o cenário que as pragas, que eu mencionei ontem, que as pragas vão causando? Primeiro as úlceras, depois a água se tornando em sangue no mar e nos rios. Que isso acontecendo no mundo inteiro, simultaneamente, isso vai acontecendo, e o terror que isso vai causando na terra. O sol que superaquecido começa a queimar. Diante desse cenário, aquilo que era apresentado como salvação, aquilo que era apresentado como resgate, aquilo que era apresentado como se a vida tivesse sentido, o mundo começa a perceber, não há sentido. E estes poderes que dominam a terra, liderados pela besta, a grande meretriz, que a gente vai ver na sequência no capítulo 17, eles começam a perder esse poder. E esses que dão apoio começam a se retirar. E a força que parecia que este poder tinha, agora não tem mais. Vejam, por isso, quero dizer para você que a grande prioridade da nossa vida, eu citei isso ontem na introdução, a grande prioridade da nossa vida tem que ser os valores da eternidade, porque nada neste mundo realmente vai durar para sempre. Não vai. Nós vivemos há algum tempo uma pandemia mundial que mostrou a fragilidade humana, não só no âmbito físico, mas estrutural. De repente, o mundo inteiro estava sendo afetado. Agora pense num cenário do fim com a queda das pragas. Por isso, lembra que tem um grupo
um grupo que está sendo cuidado, um grupo que está sendo preservado. A gente estudou porque as pragas vão cair contra aqueles que abandonaram a Deus, que seguiram a besta, que seguiram a sua imagem. E a besta e a sua imagem apresentam padrões de vida que não têm valores eternos. E nessa hora se retira o poder que aparentemente a besta tinha. A fé, a nossa certeza de que o Senhor está no controle de tudo e estará, é o que vai nos sustentar. Você sabe que no dia 25 de novembro, às 8 horas da noite, nós teremos um programa especial e eu quero convidar você para se juntar a nós. Será uma noite especial, o Toque da Fé. É o nosso programa único que a gente faz sempre no final do ano, que a Novo Tempo faz. Qual é o nosso objetivo aqui neste programa? É expressar para você nossa profunda gratidão a Deus por aquilo que Ele proporcionou a nós ao longo deste ano. Graças ao nosso envolvimento, nosso e seu Anjo da Esperança. É um programa de consagração, de entrega. Nós vamos lançar os nossos planos para o próximo ano e nós vamos contar histórias de vidas transformadas. Pessoas que foram tocadas pela fé, porque têm fé no Senhor Jesus. Pessoas que foram tocadas porque creem que o Senhor está no controle de todas as coisas. O toque de hoje fará diferença amanhã. Eu convido você, sábado às 8 horas da noite, dia 25 de novembro, nós vamos estar juntos para esse programa especial. Anjos em Ação 2023, o Toque da Fé. Esta fé que fará a diferença no futuro, com a certeza. Então fica claro para você que o secamento simbólico do Eufrates é que os poderes seculares e as nações do mundo retiram agora o seu apoio a esse sistema religioso. E Cristo vem com os seus anjos para libertar o povo dessa opressão que ao longo da história sofrem da Babilônia. Como no Antigo Testamento, é o cenário que se prepara para o Armagedon, para a luta final. Sabe, todo um cenário está preparado. Deus está cuidando do seu povo. Essa não é uma luta literal. A gente vai entender isso. É uma luta espiritual, porque a maior luta que eu tenho hoje é uma luta espiritual. Verso 13 do capítulo 16, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Mais uma vez, a gente não tem agora como praga, mas a gente tem uma reação, que é a praga das rãs, que estão no capítulo 2, onde a gente vê que os magos começam a agir também, ou seja, tentando fraudar, porque o Senhor tirou o poder religioso aqui, a força desse poder religioso. Os reinos tiram, porque caíram as trevas sobre o reino da besta. Os poderes políticos também se afastam com o secamento do rio Eufrates. Mas agora é a última investida da boca do dragão e da boca do falso profeta, da besta e do falso profeta. 3 espíritos imundos saem, semelhantes a rãs. Ou seja, são estratégias para resgatar a confiança. São atos miraculosos, são espíritos e demônios, diz o texto no verso 14, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. São sinais milagrosos para desviarem os seguidores de Jesus e buscarem o poder de volta, preparando para o momento da grande batalha. Sinais milagrosos que o poder religioso faz, que os poderes políticos fazem, ou seja, os reinos do mundo se unem agora
com a força do inimigo de Deus, como uma última investida, fazendo coisas extraordinárias, sinais milagrosos. E eu quero dizer para você, não se engane, não nos enganemos. Às vezes nós desejamos ações sobrenaturais para mantermos nossa fé, nossa crença. E se elas não vêm, se elas não acontecem, nós dizemos, eu não acredito mais. E a gente vai em busca disso, sabe? Porque há no coração humano, às vezes, a busca pelo sobrenatural. Eu não estou dizendo aqui que Deus não faça sinais, que o Senhor não transforma, que o Senhor não restaura, que o Senhor não cura. Não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo é que a minha crença, a minha fé não pode ser mantida ou não deve ser mantida por ações sobrenaturais. E este será um momento terrível da história. Como a gente vive hoje, às vezes, quando a gente tem uma dificuldade, um problema, nós queremos que ele seja solucionado quando, sabe, bate à nossa porta o inesperado, a dor inesperada. Nós queremos buscar a solução disso. E muitos de nós fazemos de tudo, nos submetemos a tudo e vamos para todos os lugares buscando, achando que ali está a verdadeira ação de Deus. Nos últimos dias, diz o texto, nos últimos dias da história, haveriam sinais, prodígios sobrenaturais. Mas são espíritos de demônios para desviarem aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor e para se unirem agora para o último momento da história, para a batalha final. Eu sempre fico pensando o que realmente o nosso coração busca verdadeiramente. E aí o verso 15 diz, o Senhor diz, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Feliz é aquele que preserva a sua vida, aquele que busca verdadeiramente o Senhor e não está em busca de ações sobrenaturais que o inimigo de Deus, que os poderes religiosos nos últimos dias farão e que os poderes políticos farão para iludir, para destruir, para matar. Eu quero orar nesse momento para que a gente vigie, para que o Espírito nos dê discernimento do que é a verdade, de onde está a verdade e do que nós devemos fazer e do que deve sustentar a nossa fé. Você quer ter discernimento? Vamos orar? Pai, nos dê discernimento. Às vezes a angústia, a dor faz com que a gente busque o que não é verdadeiro, o que não traz paz. Nos ajude a sermos livres das investidas do mal. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, estudando a palavra. Nos encontramos amanhã em mais uma Escola Bíblica. Um abraço.